Nessa videoaula eu vou falar sobre a pré-história. O que é pré-história? O nome pré é tudo que vem antes. Então, pré-história é porque vem antes da história. Então, como é que a pessoa sabe como era a pré-história antigamente? Porque na época da pré-história não tinha escrita. Na época da pré-história não tinha escrita. Então, a escrita só veio depois da história. Por isso que o povo sabe. Na história, a pessoa sabe de muita coisa, porque já tinha escrita. E na pré-história, não. Você sabe alguma coisa, porque naquela época, os homens das cavernas, os homens, né? Eles escreviam não, né? Eles desenhavam em paredes de cavernas. Então, através dos desenhos, que alguns historiadores, eles sabem como é que as pessoas viviam antigamente, né? Na pré-história, né? Então, a pré-história foi dividido em dois períodos. O período da pedra e o período dos metais. Então, a história não, a pré-história foi dividida em dois períodos. O período da pedra e o período dos metais. Como é que foi o período da pedra? Então, o período da pedra foi dividido em três. Paleolítico, Neolítico e Mesolítico. E o período do metal foi a Idade dos Metais. Pronto, vou falar do primeiro período, que foi o Paleolítico. Como é que era o Paleolítico? Naquela época, o homem não tinha muito entendimento das coisas, não sabia fazer fogo, o homem não sabia fazer casa, o homem não sabia plantar. Então, o que o homem fazia? O homem caçava, não é nem para comer, porque ele não sabia fazer fogo, o homem caçava para tirar a pele do animal para se vestir, né? Porque naquela época era muito frio. Aí pegava aquela pele do animal, que era para ele se vestir, né? E esses homens nessa época passavam muito tempo dentro das cavernas. Porque naquela época o período era muito frio. Aí o que acontece? Eles só coletavam, que era fruta, pegavam a fruta e comia. Quando naquele lugar a fruta acabava, aí não tinha como coletar mais, eles tinham que ir para outro lugar. Isso é chamado de nômade, pessoas nômade. O que é nômade? São pessoas que não moram no mesmo lugar, não fica fixo no mesmo lugar. Ela passa um tempo nesse lugar, quando acabar a escassez de alimento, ela vai para outro lugar. Então era assim, porque naquela época do Paleolítico, do período Paleolítico, eles não faziam a plantação, eles não domesticavam animais, eles não faziam casas, eles coletavam fruta, eles caçavam animais. Para quê? Para usar roupa, porque naquela época era muito frio. O couro do animal, né, que fazia a roupa. E o período paleolítico é chamado período da pedra lascada. Por quê? Porque o período paleolítico é chamado da pedra lascada. Porque naquela época ele lascava as pedras, que nem quebrava as pedras, e fazia objeto, fazia arma, com a pedra lascada, quebrando as pedras. Ao segundo período é o chamado de Mesolítico. Então, o período Mesolítico foi um período de muito frio, é chamado de glacial. Era muito frio naquela época e os homens das cavernas viviam muito tempo dentro das cavernas. Saía raramente para coletar fruta, alguma coisa, né? Porque nem ia morrer de fome, né? E já no Neolítico, o homem já estava mais esperto, mais sabido, né? O homem já fazia fogo, o homem já fazia sua casa, o homem já domesticava animais, o homem já fazia plantação. Então, no período neolítico, o homem já estava mais inteligente, né? Porque o homem fazia fogo, que no paleolítico não fazia. O homem já fazia suas casas, mas não era casa de alvenaria não, de tijolo não. Era a casa, que nem a casa dos índios, né? Eles moravam em aldeias, que nem aldeia indígena, morava em aldeia. Fazia sua casa, passou a criar animais, a domesticar animais, passou a fazer plantação, porque naquela época ele via que quando uma semente caía no chão, aí ele reparou que nascia uma planta. Aí passou a fazer plantação. E essa época, eles deixaram de ser nômades. Nômades são pessoas que viviam um tempo num lugar, quando acabava a fruta, ia para outro lugar. Então não morava no mesmo lugar o nômade. E eles passaram a ser sedentários no período neolítico. Então, o que é sedentário? São pessoas que moram no mesmo lugar. Por que pessoas morando no mesmo lugar? Porque nessa época eles já plantavam,
eles faziam casas, eles sabiam fazer o fogo, já domesticavam animais no período neolítico. E o período neolítico é conhecido como período da pedra polida. Já o paleolítico era da pedra lascada. Por que pedra polida? Porque eles lascavam lá as pedras e poliam, eles deixavam bem bonitinho o objeto, né? O objeto, a arma, né? Já o último período, que é o período, a idade dos metais. Por que a idade dos metais? A idade dos metais, porque ele, nessa época ele já fazia metais, já estava mais inteligente, né? Eles faziam bronze, cobre, ferro, nessa época, né? Eles encontravam, né? E faziam, né? Aí fazia vários objetos, por exemplo, panela, arma, fazia já alguns objetos de cobre, ferro, né? Eles faziam. Então, ó, voltando, a pré-história, o nome pré-história significa o quê? Pré é antes, porque vem antes da história. E nessa época eles não tinham escrita. Eles não tinham escrito nada, não tinham descoberto a escrita ainda não, né? Então o período da pré-história é dividido em duas partes. É o período da pedra e o período dos metais. Então o período da pedra é neolítico, mesolítico e paleolítico. Como era o paleolítico? O homem não sabia fazer fogo no paleolítico, o homem não domesticava animais, o homem não fazia casa, o homem não fazia plantação no paleolítico, o homem coletava frutas, ele caçava animais porque ele precisava da roupa do couro porque era muito frio, e eles eram nômades, não moravam no mesmo lugar não. Quando acabava a fruta ele ia para outro lugar coletar. Já no Mesolítico era uma época glacial, que era muito frio. Aí os homens passavam muito tempo dentro das cavernas, saía pouco, né? Já no Neolítico foi quando o homem passou a ser mais inteligente. O homem já fazia suas casas, no Neolítico o homem já criava animais, o homem fazia plantação no Neolítico. E o Neolítico virou sedentário. O que é sedentário? Passou a morar no mesmo lugar, porque ele já plantava, já domesticava animais, já tinha fazia casa, conhecia o fogo, aprendeu a fazer fogo. Aí é chamado de período da pedra polida, que ele polia. Ele lascava as pedras, os objetos, e depois polia para deixar bem bonitinho. Já na idade dos metais, foi quando eles descobriram, passou a achar metais, né? Ouro, bronze, ferro. Aí, através dos metais, o ouro não, né? É bronze e o ferro, que são metais, que eles passaram a descobrir os metais, e passou a fazer vários objetos. Exemplo, panela é um objeto que eles passaram a fazer através dos metais, armas, né? Então, essa videoaula que eu falei foi sobre a pré-história, que foi um período que veio antes da história. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco que eu falei da pré-história, que foi um resumo, né? Que tenha compreendido. Então essa videoaula você curta, você compartilhe, e até uma próxima videoaula.